Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje nós vamos dar continuidade às aulas de VBA e você vai aprender a estruturar o seu código de forma melhor, declarando variáveis, que é um procedimento muito importante para você manter o seu código organizado e até para você poder se localizar na hora de você fazer uma manutenção ou entender o que aqueles dados, aqueles códigos querem passar de informação, ok? Eu vou compartilhar já minha tela com vocês. Eu deixei aberto aqui já o Excel, E do lado deixei já aberto o VBA. Se você não sabe como habilita essa parte aqui do VBA para você ter acesso, assim como essa guia Developer, que é a guia desenvolvedor em português, tem um card que eu vou deixar aqui, tá? Que ele é o vídeo onde é a aula introdutória referente a VBA. Eu falo sobre esse ambiente, como você abre ele e todos os procedimentos da aula que nós vamos ver aqui tem nessa playlist de VBA. Assiste lá primeiro e depois você retoma essa aqui para você conseguir entender tudo o que está acontecendo, tá bom? Bom, dando continuidade aqui, nós vamos clicar em Insert, tá? Se o seu estiver em português, você vai localizar como inserir e você vai clicar em módulo, No nosso caso aqui é Module. Perfeito. Ele vai abrir uma janelinha assim e por enquanto eu vou comentar isso aqui, Para você comentar um código no VBA, basta você colocar aspas simples e ele comenta, ou seja, o VBA não vai ler isso aqui, tá? E aqui nós vamos escrever o nosso primeiro procedimento. Então vou colocar uma rotina pública aqui, public sub, e eu vou colocar o nome variables declare. Pronto. Eu já estou escrevendo os nomes em inglês porque para você já se familiarizar, porque dificilmente você vai entrar numa área de tecnologia, ou mexer em algum VBA por aí que vai estar em português. Tem exceções? Tem, mas geralmente tudo já é em inglês, tá bom? Então já é bom nós nos acostumarmos com isso. Então aqui eu criei uma rotina pública com o nome de variables declare, que seria a declaração de variáveis. E aqui nós vamos fazer o nosso primeiro procedimento. Nós vamos colocar a palavra din, tá? O que significa isso? Você está falando para o VBA, eu vou declarar variáveis, tá? Então você começa com isso, digitando din. E aqui você vai colocar o nome que você quiser para sua variável. Eu vou escrever teste aqui. E aí você dá um tab para afastar, ou só um espaço, fica ao seu critério. Eu gosto de colocar tab para deixar o código mais organizado. E você escreve as. E agora você vai escolher o tipo de variável que ela vai ser. Eu quero que ela receba somente texto, então para isso eu vou digitar string. Então o que a gente está falando aqui? Eu estou declarando a variável do nome que eu escolhi como text e eu estou falando que ela vai receber somente string. String aqui no mundo da programação significa texto. Então isso aqui vai receber somente valores de texto. Não vai receber número, data, nada, somente texto. E agora eu vou criar um procedimento aqui. Eu vou colocar... Você pode utilizar o let e o text. Ou seja, o que é esse let? É você falando assim para o VBA. Atribua nessa variável texto o valor. E eu vou colocar meu nome aqui. Como é texto, a gente coloca entre aspas duplas, tá? Então, a gente está falando aqui, a variável text vai receber o valor de julho, que é um texto. E aí eu vou pedir para ele colocar essa informação, na célula A1. Então eu vou falar que a célula A1 vai receber o valor da nossa variável de text. Tá? Então ele vai colocar o meu nome aqui, porque o meu nome é o que está embutido nessa variável. Então vamos ver se dá certo. Primeiramente, vamos criar um botão para acionar esse procedimento, essa rotina que nós criamos. Você vai vir em Insert. Se o seu estiver em português, novamente você vai inserir. Aqui nós vamos clicar, você vai no inglês aqui está como Shapes e no português vai estar como Formas. Eu vou escolher o quadrado. Você pode escolher alguma forma geométrica aí da sua preferência. Eu vou escrever aqui processar. Deixa eu só arrumar aqui, alinhar o botão para ficar bonitinho aqui.
Perfeito. Agora com o botão direito do mouse, você clica e você vai vir aqui, ó, Assign Macro. No seu, se estiver em português, vai estar como atribuir macro. E vai abrir uma caixinha com todas as macros que existem no seu projeto, na sua planilha. No caso aqui nós temos somente uma, que é a Variables Declare, que foi esse procedimento que eu criei. Você seleciona e pressiona OK. Agora, se você colocar o mouse em cima dessa forma, veja que vai aparecer uma mãozinha, porque ele identificou que isso aqui virou um botão, que você vai acionar uma rotina, um procedimento, que no nosso caso é esse procedimento aqui. Vamos ver? Se eu clicar, veja que ele colocou na célula 1 o nome Júlio, porque foi exatamente o que eu pedi para ele. Olha, coloque o valor na célula 1, o valor da variável texto. Se eu colocar, vamos supor, eu vou tirar o Júlio aqui, vou deixar como aspas duplas, que significa que está em branco. Se eu rodar aqui, apertar o botão e rodar esse procedimento, ele apagou, não deixou nada. Agora vou colocar aqui, ó, Thais. Se eu rodar esse procedimento, ele coloca como Thais. Então todo o valor que eu atribuí de texto aqui dentro, ele vai colocar na célula 1. Um exemplo, eu posso digitar qualquer coisa, eu posso deixar um textão aqui, ele vai rodar, ó. Você viu? Ele substituiu e rodou. Perfeito? Então, eu vou voltar aqui. Eu vou deixar como Júlio, como estava. Perfeito. Você aprendeu como declarar uma variável de texto. Esse let aqui, eu costumo colocar por boas práticas, mas se você deixar sem ele, também processa, ó. Se eu rodar, ele pega o mesmo valor. Muitas pessoas vão usar isso aqui. São poucas que utilizam esse let. Tá? Perfeito. Agora você pode declarar uma variável de número. Então eu vou colocar aqui, ó, Jim, eu vou colocar number. Novamente, lembrando, você pode escrever o texto que você quiser aqui. O nome da variável fica à sua preferência. Óbvio que você deve colocar de forma semântica, né? O que é forma semântica? Vamos supor, eu vou colocar o nome do cliente. Eu não vou escrever aqui, por exemplo, somente... Por exemplo, vamos supor que eu quero pegar o nome do cliente, né? Aí eu vou escrever aqui, ó, futebol. Não tem nada a ver, certo? Então, se a variável vai receber o nome do cliente, a gente pode colocar como nome cliente, pode deixar assim, ou escrever somente nome, ou no inglês, né, para manter a padronização, colocar como name. Então tem essas duas possibilidades, tá? Aqui eu vou colocar como number, tá? E para você declarar número, você tem duas formas. A primeira é a integer, tá? E aqui eu vou seguir o procedimento, ó. Se você não recorda de um nome, você só lembra as iniciais, você digita as iniciais, segura o Ctrl, aperta a barra, né, que é onde a tecla de espaço aqui, e ele vai trazer as informações de tipos de variáveis que ele tem com aqueles caracteres que você digitou. E aí você seleciona. É mais para facilitar a vida do desenvolvedor, tá? Então eu vou colocar aqui minha idade, vai, 34. E aí eu vou copiar esse procedimento de cima aqui para de baixo, vou pedir para ele colocar esse valor na célula 2 e vou pedir para ele colocar o valor que está dentro da variável number. Então se eu rodar meu procedimento aqui, ó, na célula 1 ele colocou meu nome, que é da variável texto, e a variável de número ele colocou 34, que foi o que eu pedi. Agora aqui tem duas coisas. Para você trabalhar com números, você tem duas possibilidades. Ou utilizar essa integer, ou utilizar long. Júlio, qual que é a diferença? Eu vou deixar aqui comentado, tá? Eu vou abrir um espaço aqui. Eu vou deixar as duas. Integer. Opa, integer não. Tá, vamos lá. Por que integer? Isso aqui consegue armazenar de menos 32.768 até 32.767. Então, deixa eu até... Acho que eu tenho um texto aqui que eu já deixei pronto. Por exemplo, vou deixar aqui comentado. Vou deixar aqui do lado, fica melhor. Para ficar organizado o código. Então, esse tipo de variável integer, ele vai pegar até menos 32.768 negativo e vai até 32.767. Ou seja, se eu colocar um número de 33.000 dentro dessa variável, vai dar problema.
Então, ele não vai aceitar porque tem um limite. Ela pega até uma quantidade. Agora, se eu quero um número muito maior que esse, eu utilizo a long, tá? Eu vou colocar até aqui, ó, long, number long. Eu utilizo essa variável long, que ela aceita números negativos de 2 bilhões, né? 147 milhões e alguns quebrados aqui, que eu não lembro de cabeça. Peraí, deixa eu pegar na minha colinha aqui. Ó, então ele aceita de menos 2 bilhões, né? 147 milhões e assim vai, né? E ele vai até 2 bilhões também. Então, ou seja, se você for trabalhar com a quantidade de números muito maior, superior a 32.767, tanto para positivo quanto para negativo, você utiliza a declaração long. Se não, se você for trabalhar com dados menores, você vai utilizar a integer, tá? Então, essa aqui é a diferença entre os dois. Os dois vão ler números inteiros, mas cada um com seu aguenta uma certa quantidade. Então, perfeito. Agora, aqui eu vou declarar outra variável. E aqui nós vamos colocar, vou colocar como date now. E eu vou declarar como data. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Let date now. Eu vou colocar a data de hoje, tá? A data de hoje, para eu não ficar digitando aqui, eu escrevo só date, que ele tem essa funcionalidade que ele vai pegar a data de hoje. Só para você ver que ele vai aceitar a data. E por que isso aqui, pessoal, às vezes parece um pouco bobo, mas na hora que você estiver criando um projeto, você vai ver como é fundamental isso. Porque se você está com essa variável number e você está usando ela solta sem declarar, o que você vai saber o que está aqui dentro? Porque se você não declarar uma variável, ela pode receber número, letra, data, hora, e aí você vai se perder. Então, se você declara e você bate o olho aqui logo no começo, fala, então quer dizer que o text só vai receber texto. Aí você vê um procedimento aqui embaixo, ó, que essa célula está recebendo esse valor. Você vai saber que é um texto. Então, vai facilitar na hora de você dar manutenção. E mantém o seu código organizado. Se você for tentar entrar na área de tecnologia, eles vão olhar muito para isso, tá? Como você escreve também seus códigos, se você escreve de uma forma bacana. Depende muito da empresa também, tá? Então, se eu rodar meu procedimento aqui, ó, deixa eu expandir aqui, ele já colocou meu nome, a idade e a data de hoje, tá? E aí você tem outros tipos de declaração, tá? Vou colocar alguns aqui, ó, vou colocar como obj. Você tem a parte de objeto, só que aqui, a parte de objeto, eu não vou falar muito agora porque é uma coisa mais avançada. Mas esse objeto aqui você pode colocar, você pode determinar que ele pode acionar algum software, ou seja, é um objeto mesmo. Então eu posso chamar o Outlook, o PowerPoint, o Word, algum recurso do Windows para rodar aqui, tá bom? Então esse aqui eu vou tirar porque em um outro momento, mas só para vocês saberem que existem. Eu posso também declarar uma variável chamado... Eu vou colocar aqui como... vou colocar como data. Data no inglês significa dados, tá? E eu vou declarar que isso aqui é uma variante, tá? O que isso aqui faz? Essa forma de declaração, ela permite você receber dentro dessa variável qualquer tipo de dado. Seja um texto, um número, data... hora, deixa você colocar decimal, tá? Então, ela permite qualquer tipo de dado dentro dela. Por isso que se chama variante de variável. Então, a qualquer momento você pode receber esse tipo de dado. Deixa eu colocar outra aqui. Number decimal. E aí eu vou declarar como single, tá? O que é single, Júlio? Basicamente, ele vai permitir você colocar números decimais aqui dentro, tá? Só que você também, além desse, você tem esse aqui, ó, que permite também números decimais, double, tá? Deixa eu até colocar aqui, ó, number
double. Qual que é a diferença entre eles, já que os dois recebem números decimais, tá? Isso é similar ao long e o integer, ok? Aqui é em questão da precisão, tá? Como assim precisão, Júlio? Se eu declarar essa variável aqui como single, ele permite até 4 casas decimais. Ok? Opa, deixa eu colocar como comentário aqui, senão vai dar erro. E o double, ele permite, ele tem uma precisão maior, tá? E essa precisão vai muito além e você vai utilizar quando for necessário. Assim como o enter e o long, essa precisão você pode utilizar até... Opa, coloquei o sinal de menos aqui em cima. Você pode utilizar até 12 casas decimais. Então, ou seja, ele tem uma precisão maior. É isso que difere um do outro, tá? Mas aqui, ó, vou colocar o número double, ou decimal, perdão. Você coloca 2 ponto, vou colocar 99. E aí agora, eu vou copiar isso aqui de novo. Vou colocar na célula 4. E vou colocar a variável number decimal. Essas aqui eu estou colocando para explicar, mas eu não vou replicar aqui nas células porque não tem necessidade. Mas eu estou deixando aqui organizado para vocês saberem cada um dos tipos que você consegue utilizar. Se eu clicar para processar, ele colocou o decimal 299, tá bom? Então, ok. Nós temos mais 2 tipos, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, que esses 2 tipos agora precisam um pouco mais de atenção. Você vai colocar aqui, ó, din, ws, as, e aí você vai escrever worksheet. O que é isso? Eu estou falando para ele receber a propriedade de worksheet, ou seja, de uma planilha. Então, ele vai receber a de uma aba. Ó, tá vendo aqui que nessa planilha eu tenho a sheet 1? Tá escrito? No seu, se estiver em português, vai estar como planilha 1. Então, aqui, os this workbook, ele representa todo o seu arquivo Excel. O sheet, né, que é uma abreviação de worksheet, que eu escrevi aqui, representa uma aba da planilha. Então, eu posso colocar para essa variável representar essa aba. Só que na hora que eu declaro isso, eu tenho que setar essa variável. Como assim setar? Eu tenho que colocar assim, ó, set ws é igual, aí eu vou colocar sheet1, que é o nome dessa minha planilha que está aparecendo aqui. Então o que vai acontecer? Na hora que eu executar isso aqui, ele vai virar um objeto. Isso aqui está sendo você utiliza muito para programação orientada a objeto. Tem a sigla POO, tá? Isso aqui é para você manipular a aba. Todas as propriedades, você pode mudar a cor de fundo, células, deletar todos os dados, você pode exportar da sua planilha essa aba, então você consegue fazer tudo isso. Só que você tem que fazer uma coisa, você tem que declarar ela, quando você declara, você fala que vai utilizar, tá? Quando você seta, significa que você criou isso, você materializou. E na hora que você termina de usar, você vai ter que setar de novo esse ws para limpar da memória. Tá? E colocar esse nothing para você limpar. Vou explicar de uma forma melhor. Vamos supor que eu faço o seguinte, olha, eu quero criar esse botão, essa forma, certo? Então, eu vou declarar din ws worksheet. Vamos supor que isso aqui é uma planilha. Então, eu declarei. Quando eu declaro, eu não criei nada ainda. Aí, para esse botão começar a aparecer e ficar visível para mim, eu tenho que colocar isso aqui, ó, setar, falando, olha, essa variável vai receber essa planilha, e aí ela passa a aparecer aqui. E na hora que eu não quiser mais utilizar, eu apago esses dados da memória, porque quando nós declaramos, nada mais é do que nós estamos colocando esses valores em variáveis que fica armazenado na memória do software, né, aqui do processamento. Então, ele vai ficar na memória. Quando nós terminamos, nós precisamos liberar essa memória, até para não ficar lento os seus projetos. Então, nós vemos aqui e limpamos, ok? Que limpa da memória, ou seja, você criou, você falou que ia usar,
você criou e aí você destruiu o que você utilizou, tá bom? De uma forma didática, assim, bem simples de explicar, é isso. Conforme nós estamos trabalhando, vocês vão entender melhor como que faz no detalhe, né, essas declarações. E a outra é a mesma coisa. É o DIN, que é o WK. Vai colocar as workbook. Tá? É a mesma coisa. Quando se trata de objeto, ó, WK. E agora eu não vou colocar sheet, né? Ó, eu posso usar isso aqui, ó, this workbook. Na hora que eu fizer isso aqui, ó, this workbook, ele vai entender que essa variável vai receber todas as propriedades e funções desse arquivo Excel. Ou seja, você vai conseguir manipular o seu arquivo com esse tipo de declaração. Você pode deletar, você pode tirar uma cópia, você pode salvar em outra pasta, você pode exportar, você pode trocar o nome, você pode fazer tudo, tá? E para você, quando você termina de utilizar, você também tem que colocar WK igual a nothing. Então, é assim que você faz as declarações, tá? Eu sei que pode ficar um pouco confuso agora, se for a primeira vez que você está vendo isso aqui, mas conforme nós estamos utilizando nas aulas, nas próximas aulas que vão vir, vai ficar mais claro e eu vou sempre repassar com vocês. Se tiver alguma dúvida também, pode deixar nos comentários que eu vou olhar e vou te responder para poder você ficar sem dúvida alguma e conseguir desenvolver os seus projetos. E o último ponto importante é isso aqui que eu tinha comentado anteriormente. Você pode deixar, geralmente você vai abrir sua planilha e pode vir essa expressão aqui, ó, option explicit, ok? O que é isso? Quando isso está ativo, está declarado aqui em cima, significa que é obrigatório você declarar as variáveis. Se você colocar, ó, vou dar um exemplo, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um nome aqui de variável. Vou pegar isso aqui e vou colocar na A5. E vou criar um nome de variável aqui qualquer, ó. Teste. Veja que eu não declarei em nenhum momento essa variável teste aqui em cima. Na hora que eu tentar rodar, ó o que ele vai fazer. Ó, ele já dá aqui, ó. Erro na compilação, né? Compilação é tipo ele verificar todas essas linhas, transferir como uma linguagem para ele entender aquilo e ele já executar. Então, essa compilação deu erro. Por que deu erro? Ele fala aqui, ó, variável não declarada. E aí, na hora que você pressiona OK, ele já marca aqui, ó, para você, ó, tá com uma cor diferente, ele seleciona. Ou seja, essa variável não foi declarada. Se eu declarar ela aqui, ó, DIN teste, tá? Eu vou deixar dessa forma, eu vou colocar como se fosse um texto, ó, string. Eu posso dar um parar aqui. Se eu tentar rodar de novo, ó, veja que ele não deu erro. Ele escreveu tudo aqui, executou e já acabou. Como não tem nada nessa variável teste, ele não digitou nada. Mas veja que ele não deu mais erro, tá? Agora, para provar aqui, ó, vou colocar aqui em cima, ó, let teste. E eu vou colocar meu outro nome, que eu tenho um nome composto. Então, Henrique. Então, ó, se eu rodar aqui, veja que ele deixou na A5 Henrique. Tá bom? Agora, se eu tirar essa declaração daqui, ó, e apagar isso aqui, eu vou tentar rodar de novo, veja. Deixa eu apagar essa linha, essa célula. Se eu pressionar, ele já fala que deu erro de novo, ó, que a variável não está declarada. Se eu pressiono OK. Então é isso. Pessoal, essas são as variáveis que nós mais utilizamos. Tem algumas outras ainda, mas essas aqui são as que, assim, 80% para vocês conseguirem utilizar a declaração de variáveis e conseguir desenvolver os projetos. Eu sei que ficou um pouco extenso aqui a videoaula, mas foi necessário porque é um assunto fundamental, tá bom? Nas próximas vamos colocar a mão na massa aí para desenvolver já alguma coisa. Então, a gente se vê na próxima. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Não deixa de comentar se você entendeu, se você está entendendo, se você tem alguma sugestão. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative a notificação, o sininho,
para você conseguir receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo aqui. E se você também deixar o seu like, você vai ajudar demais o canal, para essa informação chegar para outras pessoas que precisam aprender tecnologia e se destacar também no mercado. Assim é bacana porque a gente começa a trocar informações e a comunidade de desenvolvedores evolui cada vez mais. E você também, quanto mais você compartilha informações, mais você aprende, tá bom? Então é isso. Agradeço e até a próxima videoaula. Fui!